Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos, de número 127. É um texto muito conhecido para todos nós, mas eu quero falar sobre esse salmo. Salmo que fala sobre família. Salmo da família. Eu trago a mensagem da noite, queridos, dizendo que família é um projeto de Deus. Você está com a sua Bíblia aberta, eu vou fazer a leitura aqui, não vou colocar ali, mas acompanhe na palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Queridos, uma palavra muito conhecida, eu acredito que todos nós já fomos ministrados algumas vezes dentro desse texto, ou até mesmo já fizemos uso desse texto para ministrar em alguma ocasião. O certo é que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, né? Ela é viva e ela é eficaz. E com esse tema eu quero aqui trabalhar com a igreja, dizendo que a família é um projeto de Deus. Esse salmo ele é atribuído ao Salomão, né? O rei Salomão, um salmo de sabedoria. Eu acredito que Salomão, aqui numa certa idade já maduro, ele compôs esse salmo, dizendo a importância da família. É o salmo de Salomão. E todo o projeto, queridos, esse salmo é um projeto de Deus. E todo projeto, né, ele precisa de um autor, de um edificador. E se for uma construção, um edifício, ele precisa de um engenheiro, de um construtor, de um edificador. E aqui nesse caso da família, nós reconhecemos que o autor, aquele que edificou e que projetou a família, não é outro senão Deus. Foi Deus que projetou a família. E a gente vê isso, queridos, eu acredito que é o segundo projeto do Senhor para o homem, porque o primeiro foi o projeto da salvação da humanidade. E lá em Gênesis, né, no início, Deus projetou a salvação da humanidade. Mas também em Gênesis, Deus projetou a família. Gênesis 2, 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua esposa, tornando os dois em uma só carne. Aqui o Senhor institui a família. Ele é o que projetou a família. É o arquiteto da família. Então nós estamos em uma instituição que Deus criou e que nós temos segurança, porque ele não está fadado ao fracasso. Às vezes a gente faz um projeto para construir alguma casa, ou construir algum negócio, ou fazer alguma coisa na nossa vida, mas diante das dificuldades que vão ocorrendo, muitos projetos nossos são fracassados e colocados na gaveta, porque às vezes a gente não tem força o bastante ou condições para executar esse projeto. Agora a família não. A família foi Deus que projetou. E ele tem, sim, executado com muita maestria e muita sabedoria. E aqueles que ouvem e aqueles que veem Deus como projetor da sua família, essa família é diferente. Ela é diferenciada, ela tem algo diferente de muitas outras famílias. Então nós reconhecemos que Deus é quem projeta a família, é o edificador. A família, ela foi a primeira instituição que o Senhor projetou. E o Salmo, o versículo 1 vai dizer, se o Senhor não edificar a casa. E aqui, irmãos, nós começamos com essa palavrinha se, né? É uma condição, é uma conjunção de condição, é se.
Ou seja, eu tenho escolha de escolher Deus como aquele que projeta a minha família, a minha casa. Eu posso escolher. E nós temos e vivemos numa sociedade onde muitas famílias não escolhem Deus para ser o seu projetor, aquele que constrói, aquele que edifica. E muitas vezes a gente se depara com famílias destruídas. Por quê? Porque eles escolheram não colocar Deus no seio da família. Então é uma opção, né? As pessoas se unem com essa opção ou não. E o salmista ele vai dizer: se o Senhor não edificar a casa. Edificar aqui, irmãos, é colocar alicerce, não é? É algo que você vai construir, firmar algo, estabelecer algo. Quando nós unimos o homem e a mulher, nós unimos com um propósito de estabelecer algo, de firmar algo, até que a morte os separe, não é assim? O casamento, a gente se une para que a morte venha ser o motivo da separação do casal. Mas por não termos Deus dentro da família e não convidá-lo para estar junto, muitas dessas famílias, desses casamentos, desses casais, são destruídos. A família era precisa de um cordão de 3 cordas: o esposo, a esposa e o Senhor. Se nós tivermos com essa visão, irmãos, não tem família que será destruída. E aqui o salmista fala que edificar a casa aqui é a família, né? Se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se o Senhor não for o construtor dessa casa, em vão trabalham os que a edificam. O salmista aqui, ele não está dizendo que as pessoas não trabalham, não se esforça para construir um lar e uma família. Pelo contrário, às vezes trabalha muito, mas a diferença é trabalhar sem Deus, sem o Senhor estar no meio, sem o Senhor estar envolvido. E o salmista ele fala isso muito bem: em vão trabalham os que a edificam. O salmista não condena o trabalho, o problema é trabalhar sem depender de Deus. É viver numa família onde Deus não se encontra. Irmãos, é penoso isso, e eu posso falar isso. Como muitos dos casais que aqui estão, que já têm uma família, também pode falar. Aqueles que casaram sem chamar Deus para dentro do casamento. Aqueles que se uniram com a intenção de formar uma casa, um lar, uma família, sem Deus. É penoso. Eu me casei, embora numa igreja evangélica, mas Deus não foi convidado, pelo menos da minha parte. Eu não sei da parte da pastora Eliene, mas da minha parte não, eu era incrédulo, eu não servia a Deus, mas casei numa igreja evangélica. E os 2 primeiros anos da nossa vida foram terríveis, foram trevas, tivemos dificuldades. Mas quando nós aceitamos a Jesus e vimos que essa visão de lar e família precisaria de algo muito mais forte do que o meu trabalho, do que o trabalho dela, do que o meu esforço, do que o esforço dela, que é o Senhor, aí a nossa história mudou. A nossa vida mudou. Essa família estava fadada ao fracasso, mas quando Deus entrou na nossa vida, tudo se fez novo. E se eu pedir para casais aqui se levantarem, muitos terão esse mesmo exemplo ou testemunho. Então Deus é que faz a diferença na vida da família. O salmista vai dizer assim: em vão trabalham. Essa palavra, irmão, em vão, dá a ideia de algo vazio, inútil, sem resultado duradouro. A gente ter uma família, ou caminhar, ou projetar, ou executar algum projeto sem a presença de Deus, é algo vazio. Não dura muito tempo. Não dura muito tempo. Não tem ali o resultado que a gente precisa. Pastor, mas tem famílias que não conhecem o Senhor e vivem a vida inteira. Amém. Tem sim, mas qual é o resultado? Porque o importante é começar bem e terminar bem. O importante é a gente começar a família e saber para onde a nossa família vai chegar. E a diferença é essa. Onde nós vamos conduzir a nossa família?
porque a Bíblia fala que a fé dos pais vai influenciar até 1000 gerações. Onde a nossa família vai chegar? Os nossos filhos, nossos netos, bisnetos. A diferença está como nós chegaremos. Porque se nós temos um projeto a executar, irmãos, nós precisamos de resultado. E o resultado do projeto de Deus não são famílias que vivem aqui e vão ficar aqui, mas são famílias que vivem aqui, que servem um Deus aqui, mas vai viver na eternidade com esse Deus. E nós iremos para lá sozinho? Não, o meu projeto e o seu projeto é irmos para o céu, para a eternidade, mas levar os nossos filhos, levar a nossa família, nossos netos, bisnetos, enfim, é levar os nossos. A maior alegria que eu acredito de qualquer pastor, obreiros, membros, crentes, é quando chegar no céu e ver os seus lá. Pastor, lá ninguém vai conhecer ninguém, então é muito sem graça, né? Eu não acredito assim. Eu acredito que quando nós chegarmos no céu, nós vamos conhecer todos. Não vamos ter o mesmo sentimento que nós temos aqui um pelo outro, mas nós ficaremos felizes em ver os nossos lá na eternidade com o Senhor. E a família, ele tem esse projeto e esse propósito. Muitos casais deixam Deus de fora. E isto é a causa de muitas destruições nos casamentos. Adultério, separação, problemas grandiosos, onde há ruptura na família. Irmãos, a família destruída é a pior desgraça que tem, não é, na sociedade. Porque quando a família é forte, nós temos uma igreja forte, uma sociedade forte, um povo forte. Agora destrói a família. A família é o seio, não é? É o seio do trabalho de Deus. A família é a primeira igreja. É nós vivemos em comunhão. E isso tem sim. Aqueles que não buscam, não chamam o Senhor para dentro da sua família, sofrem muito com isso. Deus precisa ser o fundamento da nossa família. Quem já convidou Deus aí? Que maravilha. Irmãos, nós precisamos do Senhor na nossa família, nos nossos negócios, nos nossos projetos. Projetar algo sem Deus, não vamos chegar a lugar nenhum. Mas quando nós projetamos e oramos a Deus e colocamos na mesa o nosso projeto, como família, como profissional, como servos do Senhor, o Senhor, Ele aprova. E às vezes Ele muda alguma coisa. Não, às vezes não aprova o projeto todo, porque nós conhecemos pouca coisa, mas Ele aprova uma boa parte, e essa boa parte que Ele aprova, nós vamos ter um resultado que vai nos satisfazer e trazer paz e alegria, tanto para aquele que está trabalhando, quanto para a família. A família, se um erra, todos sentem, se um acerta, todos também sentem, né? Porque é algo da família. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Naquele tempo, as cidades tinham sentinelas, né? Sentinelas ali em cima dos muros. As cidades eram muradas para que houvesse segurança. Mas o salmista está dizendo aqui que se o Senhor não guardasse a cidade, em vão vigia a sentinela. Não é apenas o esforço humano que vai trazer paz, que vai trazer segurança para o homem. Não é apenas o esforço humano, mas a presença de Deus. Às vezes nós trabalhamos, nós nos esforçamos, vigiamos, colocamos guarda nas portas da nossa casa, da nossa família, oramos a Deus e Deus mostra alguns pontos que estão vulneráveis, nós vamos lá e colocamos guarda e vigia. Mas se Deus não estiver presente, irmão, o inimigo vai entrar e vai fazer o que quiser. O salmista está dizendo aqui, é importante sim ter o guarda na cidade, mas é vão o trabalho desse vigia e dessa sentinela, porque precisa Deus estar presente. A sentinela podia estar atenta, armada e preparada, mas sem a proteção divina tudo era insuficiente. Assim é na nossa vida.
A gente põe todo o esforço, né? Luta daqui e dali, faz muita coisa para que haja paz na nossa família, né? A gente trabalha com o propósito de chegar em determinado momento da vida, onde você fala, pronto, agora eu estou realizado, minha vida agora está tranquila, não é assim? E muitas vezes não acontece dessa forma. As coisas vão andando, vão acontecendo, coisas boas e coisas ruins. Mas quando nós temos Deus como guarda e o protetor da nossa casa, a gente segue a vida com paz, com alegria, com tranquilidade, porque sabemos que o Senhor é o provedor, é o arquiteto da nossa família, da nossa casa. Haja o que houver dentro dela, se for enfermidade, se for um problema financeiro, um problema conjugal, haja o que houver, Deus é suficiente para trazer paz e reinar dentro da nossa casa. Mas quando Deus não está, irmãos, aí é difícil, aí é muito difícil. Não é apenas o esforço humano que protege. O salmista mostra que a verdadeira segurança, ela vem do Senhor, ela vem de Deus. Mas ele continua aqui no verso 2: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. O versículo 2 continua a ideia do versículo 1, né? Sem a bênção de Deus, o esforço humano é vão. Então, aqui no versículo 2, ele está dizendo: será inútil levantar de madrugada e dormir tarde. As pessoas trabalham demais, sem descanso, não é isso? Levanta de madrugada, é aquela correria. Você encontra com um irmão, com um amigo, como que você está? Estou na correria, acorda de madrugada, vai para Goiânia e volta à noite, final de semana, lutando para manter o sustento e a paz da família. Ok, maravilha, deve ser assim mesmo. Mas quando fazemos isso sem Deus, nos traz tribulação, angústia, depressão, insônia. E isso não é bom, isso não é bom. Não adianta, aqui ele fala da mesma forma, é inútil, é vão. Esse esforço, trabalhar, correr atrás do sustento, né? Ter segurança na família, a gente precisa sim, mas nós precisamos com equilíbrio, porque sabemos que é Deus que mantém a nossa segurança, é Deus que mantém a nossa vida, e nós não precisamos viver nesse desespero. Não é apologia à preguiça. Então eu não vou levantar, pastor, vou levantar 10 horas. Não é isso que o salmista está dizendo. A Bíblia valoriza o trabalho. O problema é eu trabalhar e eu não confiar em Deus, só no meu esforço, só no meu ganho, só na minha conta bancária, só em mim, não é? Eu confio em mim, porque eu ganho bem, a conta está cheia, eu tenho um bom plano de saúde, não me falta nada, e eu vou trabalhar para dar o sustento para minha casa, educar os meus filhos, e eles crescerem com saúde, ter roupa para vestir, eu tenho um carro bom para andar, uma casa boa para morar, viajar 2, 3 vezes por ano. Maravilha, irmãos, mas Deus está nisso? O Senhor convidou o Senhor, você convidou o Senhor para andar com você? Se sim, a vida vai continuar, você vai trabalhar e Deus vai abençoar, você vai viajar, vai ter carro, vai ter casa, vai ter tudo, né? Ter saúde. Quando não tem, Deus continua sendo aquele que guarda a minha casa, né? Eu posso estar no alto ou posso estar no baixo, Deus está comigo. Ou eu estou no monte, ou na planície, ou no vale, Deus está comigo, porque não sou eu que faço acontecer, não é somente o meu esforço, mas eu preciso entender que Deus, Ele, mesmo eu dormindo tarde, e eu me esforçando, eu preciso do Senhor, porque o salmista vai dizer aqui, aquele que come o pão que conseguir com tanto esforço, em outras versões fala o pão de dores, né? Tem pessoas que não têm tempo nem para sentar na mesa com a família, porque está preocupado com os negócios, com aquilo que ganha, com aquilo que precisa ser, porque a família, alguém vive assim, o irmão vive assim. Irmãos, nós precisamos valorizar a família. Ok, se não dá tempo, eu moro em Goiânia, não dá tempo eu alimentar com a minha família no almoço, mas eu tenho jantar com a minha família. Eu não posso comer, almoçar todo dia com a família, eu tenho que comer o pão mesmo, o pão de dor,
né? Pãozinho com carne ou com outra coisa não é ruim, não, é gostoso. Mas todo dia não dá, né? Todo dia não dá. Porque eu vou ficando afadigado nessa correria. E eu já fiz isso há algum tempo da minha vida. Correndo daqui para ali, daqui para ali, daqui para ali. E o tempo passa, e o tempo passa. E aí eu parei e me preocupei. Ao olhar no retrovisor da minha vida, e eu olhar e ver que eu perdi muitas oportunidades. Aí eu parei e falei, não, a vida vai continuar, eu posso trabalhar 24 horas por dia, que não vai mudar muita coisa. Agora, eu não posso trazer de volta aquilo que eu perdi, a minha vida com a família, com os amigos. E aí a gente precisa pôr o pé no freio, porque a Bíblia aqui está dizendo que o Senhor, quando nós chamamos Ele para a nossa família, Ele dá enquanto os seus amados dormem, né? Em outra versão, ele diz que Ele dá o sono para os seus amados. Irmãos, quantas pessoas têm perdido noite de sono, não consegue dormir, não consegue pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Por quê? Porque está afadigado, está preocupado com o dia da manhã, com o trabalho, com o ter, com o ser, né? E as coisas vai passando e isso vai trazendo angústia para o coração e para o meio, o seio da família. E vai afetar todos, a esposa, o esposo, os filhos. E o Senhor não quer isso. O salmista, ele fala, olha, o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Enquanto dormem, isso quer dizer, dependa de Deus, confie no Senhor. Ok, vamos trabalhar, temos que lutar, mas é confiar que o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida da nossa família, o Senhor cuida dos nossos filhos. Gente preocupada, ansiosa e cansada demais. Será que dorme bem, irmão? Não dorme. Perde o sono. Perde o sono. E a ciência diz que o sono, uma boa noite de sono, alimenta a mente e o corpo. E nós precisamos deitar e dormir bem. E só Deus pode fazer isso. Porque nós temos muitos problemas, mas com o Senhor nós conseguimos administrar todos eles na família. E por isso as nossas famílias não são destruídas, porque Deus tem nos dado sabedoria de conduzir um problema de uma enfermidade, de conduzir um problema financeiro, de conduzir um problema com o filho. Faltou dinheiro, a esposa, os filhos desespera. Não! Estamos juntos, nós sabemos ter a mudança, mas nós também sabemos viver em escassez, porque nós reconhecemos que é Deus o projetor da nossa família. E a Bíblia diz que o salmista dizendo que ele foi moço e agora é velho, mas ele nunca viu um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Irmãos, nós não vamos passar fome, não vamos ter, às vezes, em alguns momentos da nossa vida, tudo que a gente quer, porque nós somos caprichosos, né? Mimados. Às vezes não vamos ter tudo que nós queremos e desenhamos e projetamos. Às vezes não vamos ter o que o irmão tem, o que o nosso parente tem, o que o fulano tem, mas nós vamos ter o suficiente para nós sobrevivermos em paz com Deus. Saber ter muita coisa, mas saber também ter pouco, porque não é o que nós temos que muda a nossa vida com Deus. Não é o que nós temos que seremos felizes. Eu vou trabalhar, vou ganhar alguma coisa, para quando isso acontecer, aí eu vou ter paz, vou ter alegria. Isso pode não chegar. E eu vou viver 20, 30, 40, 50, 60 anos pensando dessa forma? Não. Nós precisamos confiar em Deus e ter uma boa noite de sono, dormir em paz, né? O salmista diz, olha só, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Você está dormindo e Deus está prosperando na sua vida. Você está dormindo e Deus está zelando dos seus filhos. Você está dormindo e Deus está trabalhando, porque Ele não para de trabalhar. O projeto é dele e Ele não para, queridos. Eu não vou cruzar os braços e não fazer nada, não é isso. Mas eu trabalhar consciente de que quem aumenta a minha vida e quem me dá
prosperidade. E quem faz algo acontecer na minha vida não é somente o meu esforço, mas é Deus, que é o autor da minha vida e da minha família. Os versículos 1 e 2 é a estrutura de uma família assistida pelo Senhor. O versículo 3, irmãos, é a recompensa dessa família, quando ele procura e ele trabalha com essa mesma visão que Deus tem de família, de depender dele, de chamar ele para dentro do casamento, dentro da família. Aí nós temos a recompensa. E qual é a recompensa, pastor? Eu vou enriquecer? Eu vou ter bens? Pode ter, mas a recompensa que o Senhor fala são os filhos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Naquela época, ter muito filho, e principalmente homens, era um sinal de riqueza. Porque quanto mais filhos eu tinha, mais mão de obra de graça eu tinha. E isso nós vivemos não há muito tempo, né? Eu vivi isso, né? Eu vivi isso. Não que era escravizado pelos meus pais, mas era a cultura, era a forma de sobrevivência. Então, a família que tinha 20 filhos, 15 eram homens, irmãos, era rico, né? Trabalhava muito, produzia muito, né? Tinha bens, tinha muito gado, tinha proteção, e o salmista vai dizer isso, porque a família era unida. O projeto aqui é a família, ela se proteger, ela se beneficiar uns com os outros. Então, a herança desse casal, dessa família, eram os filhos, e principalmente se fossem homens, né? Aí o trabalho ia ser muito melhor. E por isso a gente vê lá na Bíblia as mulheres estéreis sofrendo demais, não é? Porque aquela mãe que dava muitos filhos, essa é boa de cria, né? Essa é boa de cria. E aquela que não dava, ela sofria, irmãos. Sofria muito, né? Mas os filhos são herança do Senhor para nós. É o nosso galardão, é a nossa recompensa. A família, o casal, quando se casam, é maravilha, extraordinário. Mas quando vem os filhos, fica muito melhor, né? Dá sentido para a família, com a visão de Deus, porque a sociedade hoje está totalmente diferente. Quanto menos filhos tiver, mais feliz eu sou. É essa a visão de hoje, mas a visão do Senhor, não. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do seu galardão. Então aqui o salmista ele está dizendo para nós que os filhos é herança, é um presente de Deus para a família. Quem tem 10 filhos aí? Levante a mão. Olha aí, se fosse 30, 40 anos atrás, 10, 15. Quem tem mais de 3 aí? Aí. Comigo, tá vendo? Agora, se eu perguntar quem tem um, vou nem perguntar para levantar a mão. Mas é herança, é presente de Deus. Pastor, hoje está difícil demais criar filho. Tá, irmãos. Muito difícil, sim, mas naquela época também era difícil. Pastor, eu preocupo, porque como ficará o meu filho quando eu partir? Quando eu for embora daqui? Não é? Não é essa a nossa preocupação como pais? Como será? Como ficará os meus filhos, os meus netos, quando a gente partir? Irmãos, Deus cuidou de mim e de você. Os nossos pais pensavam assim, e eles já foram, e nós estamos aqui. Deus está cuidando de nós. Deus cuidará dos nossos filhos e dos nossos netos, porque eles são herança do Senhor. E herança, irmãos, é um presente. Não custa nada, né? Deus presentia a gente, o casal e a família, para trazer alegria para a família. E aí o salmista vai dizer no versículo 4, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Como flecha na mão dos guerreiros. O guerreiro, ele pegava a flecha e ele que trabalhava essa flecha.
ele que amolava, ele que desentortava. Assim é os filhos nas mãos dos pais. É nós que fazemos esse trabalho de desentortar ali aquela peça, amolar aquela peça. Os guerreiros não terceirizavam para outra pessoa. Somos nós, os pais, é que fazemos isso, né? Preparar a flecha. O guerreiro preparava, apontava e atirava a flecha. A família faz isso, prepara o filho, arma e aponta com um objetivo de acertar o alvo. Era assim que os guerreiros faziam, para acertar o alvo. E a família também faz hoje da mesma forma. Nós preparamos os nossos filhos para acertar o alvo. As flechas não ficavam sempre com os guerreiros, porque elas eram atiradas. Da mesma forma são os nossos filhos. Não entristeça quando eles crescerem e forem embora. É doído, às vezes a gente não quer, não é? Vai mudar de cidade, vai mudar de casa, vai viver, vai formar a sua família, mas é o projeto de Deus. E eu, como pai, ou como sogro, ou a minha esposa como mãe, ou como sogra, nós não podemos opor a isso. E por isso que muitas vezes tem problema de sogro com nora, genro, sogra com genro e nora, porque não estão se opondo ao projeto de Deus. A flecha vai ter que sair e formar nova família, e assim a vida continua, mas essa família continua na visão do Senhor, continua na visão do Senhor. Os guerreiros aqui, eles que manuseavam as flechas, e eles não terceirizavam. Nós não podemos terceirizar também as nossas responsabilidades com os nossos filhos. Assim são os filhos na mocidade. Olha só, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. O salmista está dizendo aqui, que naquela época, os filhos que eram vindo na mocidade, o homem e a mulher mais jovem, esses filhos seriam mais vistosos, mais fortes. Por isso, os filhos da mocidade. E é uma verdade, não é? Quando os filhos são adquiridos mais jovens, os pais são mais jovens, eles têm menos problemas. A gravidez, já numa idade avançada, é mais bem assistida, não é? Tem algum problema, tem algum risco. Por isso que o salmista está dizendo que os filhos da mocidade, eles são como flechas, né? Filhos da mocidade. Então, ter filhos mais novos, o salmista está dizendo aqui, que eram melhores, né? Na cultura bíblica, isso é visto como força e alegria para a família, especialmente na velhice dos pais, quando os filhos poderiam ajudá-los e defendê-los, né? Casais que têm filhos já numa idade avançada, quando estiver precisando do filho, né? Às vezes o filho está pequeno, não vai ajudar o papai e a mamãe, mas casou cedo, tem filho cedo, aí ele vai ficar mais jovem e os filhos já estão independentes, né? E aí, se precisar do filho para cuidar, você vai ter o seu filho, porque ele já está crescido. O salmista está dizendo isso aqui, que lá naquela época era melhor ter filhos na mocidade. E por último, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos à porta. A aljava é aquele recipiente que coloca a flecha, né? Feliz o homem que enche a sua aljava. No contexto aqui, ter muitos filhos lá era felicidade para os pais, para a família. Feliz o homem que enche a sua aljava, né, com as flechas. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. O tribunal aqui, ou portas, era um lugar onde tinha ali algumas sessões. A família tinha algum problema, e aí os filhos, como eram muitos, fortes, viçosos, eles estavam ali sendo também assistindo os pais em algum problema. E isso trazia confiança e defesa para os pais. Ter muitos filhos fortes e viçosos, na hora de algum problema para ser resolvido, no tribunal ou na porta, que é o tribunal, os filhos estavam lá, todos aparelhados, dando segurança e falando: papai, mamãe, nós estamos aqui, firmes para ajudar por essa causa. Algum problema da família, todos estavam juntos.
E aí o salmista, ele fala isso e nós trazemos para os nossos dias, né? Nós ter filhos fortes e presentes significa apoio para a família. Se criamos filhos na visão de Deus, fortes no Senhor, na hora do problema da família, todos estão juntos, todos estão presentes, né? Não deixa o pai e a mãe sozinho, estão ali dando suporte, e aí a família se torna bênção para nossas vidas. E eu quero aqui, queridos, trazer 3 aplicações. A primeira, sem Deus na família, todo o trabalho é vão. Como eu já disse, a família é um projeto de Deus e todo projeto tem um propósito, né? E o Senhor quer ver a sua família bem, em paz. Deus quer que a nossa família alcance a eternidade com Cristo. Deus não criou e não formalizou uma família para ela viver só aqui e para ela contentar só com as coisas daqui. Irmãos, é glorioso nós podermos entrar no céu, e eu já disse aqui, e ver os nossos lá na glória. E esse é o projeto de Deus. É bom você viver bem aqui, você ter alguma coisa aqui, ter um sustento bom, ter coisas boas, desfrutar desse mundo. Mas não é só isso. Deus projetou a família, não foi para viver só bem aqui. Ele projetou a família para essa família viver na eternidade. E nós precisamos preocupar com isso. Sem Deus, a família não consegue manter os seus propósitos. Não é? Toda família tem um propósito, mas vem dificuldades daqui e dali. Se Deus está presente, nós superamos como família todo o problema da família. Não há desespero, família não separam. Não é? Vem um problema, o filho vai embora porque não quer conversar com o outro irmão, com o pai, com a mãe. Quem tem Deus no lar, na família, isso não acontece, porque Deus tem projeto para a nossa família. É possível construir uma família sem Deus, sim, mas também sem paz. Possuir recursos, mas não ter comunhão. Eu posso ter muita coisa e às vezes eu não tenho comunhão com a minha família. Quem já presenciou isso aí na vida de alguém? Pessoa é bem-sucedido, mas não tem comunhão com a família. O irmão não pode nem ver o outro, porque se ver vai ter briga. Não pode ter nenhuma reunião familiar, porque vai ter problema. Isso tem muito. E quando os pais morrem, que a herança vem, aí dá dissolução na família, porque não compreende o propósito, para que Deus fez uma família. Não foi para ficar brigando com coisa dessa vida, mas foi para viver na eternidade com o Senhor. Tem famílias que trabalham muito e ainda vivem vazias, né? Não tem projeto. Não basta a capacidade humana, nós precisamos da graça do Senhor, da presença de Deus. Queridos, a família tem sofrido muitos ataques nos dias atuais, e você sabe disso, né? O inimigo e a vontade humana têm feito e querendo que a família enfraqueça, famílias sendo aí destruídas, enfraquecidas, porque é a vontade humana. É a vontade humana. Tem famílias que não querem ter filhos e adotam um pet como filho. Tem pessoas que não querem nem ser gente, começa a ser igual um animal. O inimigo tem feito com que a família seja destruída. E muitos dos nossos governantes aprovam isso. Mas a família de Deus é projeto de Deus. Pode o mundo se levantar, pode Satanás se levantar, mas a família é projeto de Deus e ele não vai conseguir destruir. Você pode, às vezes, até ser abalado, mas a família é um projeto de Deus. Coloca isso no seu coração e na sua mente. O inimigo não vai conseguir destruir a nossa família, porque ela é projeto do Senhor. A família ainda não foi destruída porque o Senhor é quem protege, é Ele que guarda. O projeto é dele. Nenhum homem nem Satanás irá destruir-nos. E nós estamos vivendo isso nos últimos dias, ataques nas famílias, né? Mudando toda a estrutura da família. Mas nós conhecemos o Senhor e sabemos que Ele protege, Ele é quem é o projetor da família e ela não será destruída. Confiar no Senhor é essencial.
para a família. O homem tenta controlar tudo, né? A gente tenta cercar, trabalhar, ter uma estrutura de segurança na saúde, na educação, para não faltar nada na casa, né? O sustento, e é bom isso, mas isso não pode ser em excesso, porque senão nós vivemos preocupados, ansiosos, desesperados, e nós precisamos confiar que é Deus que provê na nossa vida. E o próprio Jesus disse, olha, não tenha aflições, né? Não fique correndo atrás das coisas. Não fiquem desesperados, angustiados, ansiosos com o dia da manhã, com o que há a vez de comer, de beber e de vestir. Eu dou isso tudo para os animais, e quanto mais a vocês. Irmãos, nós temos sim que trabalhar, que lutar pela família, mas nós precisamos reconhecer que precisamos confiar no Senhor. É essencial. Não é? E na hora da dificuldade a gente corre para os pés do Senhor. Por que nós não fazemos isso antes? Não é? Quando o negócio começa a arrochar, você já está, não, Deus é comigo e eu vou vencer essa dificuldade, porque eu reconheço que eu preciso confiar no Senhor. Nós estamos tentando fazer o certo, mas acabamos sacrificando a família, né? Às vezes nós corremos tanto, não sobra tempo para a família, vivemos de um lado para o outro, sem ao menos desfrutar da família, com tanta correria, em busca de tanta coisa que vai ficar aqui, e às vezes a família é sacrificada. Quantos lares são destruídos porque nós não damos a assistência necessária para os nossos filhos, para a esposa, para o esposo? Irmãos, família, dá trabalho, dá, mas quando nós cultivamos conforme a visão de Deus, é prazeroso, é gostoso. Você quer ver quando uma pessoa vive na direção de Deus, ele sente prazer, ela sente prazer de chegar em casa, de reunir no final de semana com a família. Mas quem está fora do projeto de Deus, ele fica, não, já chegou a noite para me chegar em casa, já é o final de semana, a reunião com a família, não quero ir. Mas quem está no projeto de Deus é prazeroso, está junto com a família, aonde vai, estão todos juntos, né? Se vai viajar, é aquele povão, porque gosta, porque é bom estar junto com a família, e quando estamos juntos, estamos cuidando um do outro, estamos conhecendo o membro da família, estamos vendo o que o filho tem, o que o neto tem, o que a nora ou o genro está passando, no olhar, no falar. Quem vive em família sabe que às vezes um jeito de olhar, você fala, não está certo com fulano, meu filho ou minha filha não vai bem, não falou nada, não fez nada, só o olhar, mas se eu vivo longe, eu não vou perceber isso. Então é bom estar com a família, reconhecer que o Senhor, a presença de Deus, ela é essencial para a família, tirar tempo de qualidade, queridos, com a sua família. Os últimos dias é corrido mesmo, mas nós podemos tirar tempo de qualidade com a nossa família. Podemos eleger tempo, escolher um tempo de qualidade, de passeio, de almoço, de viver com a família, de vir para a igreja. Nós precisamos fazer isso e tem condição de fazer isso, mas é preciso o casal ter essa visão de que sem a presença de Deus não vai dar, não é? Deus é essencial na família. E por último, os filhos são presentes de Deus para a família. E como eu já disse, na época que nós vivemos, ter poucos filhos é o que deve ser, né? E aqui o salmista, ele vem dizer, nessa época nossa, declara que os filhos são herança do Senhor. Muitas pessoas acham que vai ser trabalhoso ter 1, 2, 3 filhos, né? E não é, queridos, porque é herança presente de Deus. Os nossos filhos não são acidentes, né? Eles são bênção do Senhor para a família. É gostoso. Uma coisa é a vida do casal a 2, outra coisa é a 3, a 4, a 5, a 6, daqui a pouco a 10. E foi esse o projeto do Senhor, foi esse o projeto de Deus. É bom o início do casamento, mas quando nascem os filhos, as coisas mudam, né? Você vê o sorriso de uma criança, você vê ele crescer, você vê ele buscar a sua independência, você vê a conquista dele.
os nossos objetivos, nosso projeto, não vivemos mais. Chegamos numa idade onde você já realizou o que você tinha que realizar. E aí você para. Se você ficar parado sem projeto, você não vive. E aí você vai viver o projeto do filho, o projeto do neto, bisneto. E é assim que Deus promove a família. E é assim que deve ser, né? Filhos são bênção, herança do Senhor, presente de Deus para o casamento. Então tenha filhos, né? Não fique com medo. Filhos é bênção para a família. E na velhice muito mais, né? Você ter os seus filhos para chegar na porta, lá no tribunal, para te proteger, para te dar proteção. Filhos são para isso também, né? E que nós possamos ter essa visão de família, reconhecendo que o Senhor precisa estar inserido no meio da nossa família. É o cordão de 3 cordas: o esposo, a esposa e Deus. E eu quero fazer aqui neste momento uma oração. Deus colocou no meu coração para nós orarmos para aqueles casais que ainda não têm filhos e que querem ter filhos e que estão no projeto de Deus. Eu falo que vocês estão no projeto de Deus, porque o casamento é a primeira fase desse projeto. É a primeira fase. E vocês que aí não estão tendo condição por conta de algum problema, né, do esposo, da esposa, né, estão fazendo um tratamento, eu quero convidar você aqui à frente. Você que já vive esse projeto de Deus, eu quero te convidar para vir aqui, os casais, ou se tiver só um do casal, para a gente orar por vocês. Tem alguém? Se tem, vem aqui. Nós queremos abençoar a sua vida com uma oração. Eu sei que muitos casais sonham com filhos. Pastor, tive só um, e aí teve um problema, e eu não tive mais. Pastor, tive só um, e aí meu filho nasceu doente, e eu estou com medo em ter o segundo, o terceiro. Pastor, eu quero, mas eu tenho medo. Deus vai mudar a sua história. Eu falo, queridos, que o casamento, ele tem uma fase a 2. E depois, quando vêm os filhos, aí é uma fase gostosa, muito boa de se viver. Tem mais alguém? Não? Vamos orar aqui, obreiros. Vocês que têm a unção do Senhor, vamos orar por esses casais aqui, para Deus visitá-los. Pastor, já orou muito por mim, pastor. Mas Deus é o Deus de promessa. Eu tenho medo, pastor, por algum problema, né? Já estou com a idade um pouco avançada. Não é a idade que vai impedir a obra de Deus na sua vida, na sua família. Não é a enfermidade, não é o problema, não. Deus é Deus de milagre. Eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso crer que Deus é o projetor da minha família. E Ele pode sim fazer um milagre. Vamos orar? A igreja, levante as suas mãos para cá. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar e ministrar na vida desses casais que aqui estão, Senhor. O Senhor é que projetou essa família, Senhor. E nós sabemos que o Senhor tem poder suficiente para fazer um milagre. Muitos estão aqui com medo de ter um filho, o primeiro, o segundo ou o terceiro, por algum motivo. Mas é o Senhor que muda a história. Tira esse medo, Senhor. Pai amado, se for algum problema, alguma enfermidade, algum impedimento, o Senhor é Deus de milagre. O Senhor é um Deus que pode trazer vida. O Senhor pode trazer um presente no ventre desta mãe, desta mulher, porque o Senhor é poderoso para isso. E nós oramos crendo, Senhor, que pode mudar a história desses casais que aqui estão, que creram que o Senhor é suficiente e tem toda a autoridade de fazer um milagre na vida deles. Pai amado, em nome de Jesus, assim como o Senhor abençoou a vida de Ana,
Que o Senhor possa, ó Deus, vir com a misericórdia e a graça na vida desses casais que estão aqui à frente. Nós oramos e temos a certeza que o Senhor pode, sim, fazer um milagre na vida desses casais, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. E muito breve, marca aí, irmãos, né? Se você creu, 9 meses, marca aí. Deus vai fazer um milagre na sua vida.